Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a parte de química orgânica, tá? Todas as vezes que a gente falar sobre química orgânica, a gente tem que pensar que é a parte da química onde a gente vai estudar os compostos do carbono. O que é importante? Todas as vezes que a gente fala de um composto orgânico, obrigatoriamente ele tem que ter carbono na sua estrutura. Mas nem todo composto que possui carbono é orgânico. Então, por exemplo, se eu pegar CO2, que é o dióxido de carbono, ele tem o carbono na estrutura, mas ele não é um composto orgânico. Se eu pegar, por exemplo, o carbonato de sódio, ele também tem carbono na sua estrutura, mas não é orgânico, certo? Então, tomem esse cuidado aí. Já que a gente vai ter uma parte inteira da química para estudar os compostos do carbono, a gente precisa saber algumas coisas sobre ele. Primeiro, quantas ligações o carbono faz? Então eu peguei aqui o átomo de carbono, ele tem número atômico 6. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vai olhar que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então ele vai precisar fazer 4 ligações para completar o seu octeto, certo? Quando a gente pega as possibilidades de ligações que o carbono pode fazer, eu tenho essas 4 possibilidades. Então ele pode fazer as 4 ligações simples, que nesse caso a geometria do meu carbono vai ser tetraédrica. Então o que eu tenho que ver? Às vezes vai aparecer essas representações aqui para vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho ligação saindo do plano ou entrando aqui no plano, certo? Então eu tenho que pensar que nessa estrutura a minha molécula ela vai ser tridimensional, tá? Eu posso ter o carbono fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Nesse caso aqui, a geometria desse carbono ela vai ser trigonal plana ou triangular. Lembra lá a parte de geometria molecular que a gente já viu. Já quando eu tenho o carbono fazendo 2 ligações simples ou uma ligação tripla e uma ligação simples, a gente tem a estrutura linear aí que vai ser retinha, certo? Agora, outras coisas importantes. Todas as vezes que a gente fala de ligação covalente, eu posso determinar se a minha ligação ela vai ser do tipo π ou do tipo sigma. Em orgânica, costuma aparecer nos exercícios o tipo de ligação, se é π ou sigma que o carbono está realizando. Todas as vezes que eu falo de uma ligação simples, a minha ligação simples, ela sempre vai ser do tipo sigma. Então aqui ele está fazendo 4 ligações simples, ele tem 4 ligações sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma dessas ligações continua sendo sigma e a outra ligação ela vai ser π. Então aqui no caso da dupla ligação, eu tenho uma ligação π e eu vou ter aqui 3 ligações sigma nesse carbono. Já se eu pego esse carbono aqui que está fazendo 2 ligações duplas, em cada dupla eu tenho uma ligação π e uma ligação sigma. Então eu vou ter 2 ligações sigma e 2 ligações π. Já quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho que pensar que da tripla, uma continua sendo sigma e a gente vai ter 2 ligações π, certo? Então aqui no caso, eu vou ter 2 ligações π, 2 ligações π aqui na minha ligação tripla e 2 ligações sigma, uma na simples e uma aqui na tripla, certo? Para a gente terminar essa parte aqui de introdução, vai ter exercício que ele vai falar para vocês sobre a hibridação ou hibridização do carbono. O que seria hibridação? Seria aí mistura de orbitais do carbono. O carbono ele tem aqui 4 elétrons na camada de valência e ele tem os subníveis S e P. Quando ele vai fazer ligação com alguém, esses subníveis eles se misturam para que o carbono consiga fazer as 4 ligações.
E dependendo quais são as ligações que o carbono vai fazer, eu posso ter 3 tipos aí de hibridação. Então vamos pensar assim. Se eu pegar o carbono, ele tem que fazer as 4 ligações, certo? Sempre a hibridação do carbono é do tipo sp. A gente tem que ver quantos orbitais p eu vou usar. Então, se ele tem 4 ligações simples, eu tenho que pensar que a hibridação vai ser sp3. A gente conta os espaços aqui que fica entre o dedo, então sp3. Se eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples, a hibridação vai ser do tipo sp2, então sp2, tem 2 espaços aqui entre os dedos. Se eu tenho 2 ligações duplas, a hibridação vai ser do tipo sp, então sp, um espaço só. E se eu tenho uma ligação tripla e uma simples, também fica só um espaço, então a hibridação também vai ser do tipo sp. Então, falou em hibridação, pensa nos orbitais lá da camada de valência do carbono. Dependendo do tipo de ligação que ele está fazendo, ele vai ter uma hibridação aí diferente, beleza? Bom, todas as vezes que a gente fala aí dos compostos orgânicos, eu tenho que pensar que eu posso classificar tanto os carbonos que estão na minha estrutura, quanto classificar as cadeias que eles participam. Nesse vídeo, a gente vai ver a classificação dos carbonos. Eu posso classificar ele em primário, secundário, terciário ou quaternário. Quando eu falo de um carbono primário, é aquele carbono que ele está ligado a, no máximo, um outro carbono. Então, por exemplo, se eu pegar esse carbono aqui de baixo, ele só está ligado nesse daqui. Então, eu falo que ele é um carbono primário. Nessa estrutura, todo mundo que eu pus aí o pezinho em roxo é carbono primário, certo? O que a gente tem que tomar cuidado? Se eu pegar, por exemplo, esse carbono aqui, esse carbono, ele só está ligado neste outro carbono do lado. Aqui eu tenho um oxigênio. Então, eu também vou classificar ele como primário, porque ele só está ligado em um carbono. Esse outro aqui da ponta, ele não está ligado a nenhum carbono. Mas eu não falei que carbono primário é ligado até no máximo um carbono? Então pode ser um ou nenhum. Então se aparecer um carbono aí para vocês que está ligado ou a oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer outro átomo, eu posso classificar ele aí como primário também, certo? Agora, seguindo a mesma lógica, carbono secundário vai ser aquele que vai estar ligado a 2 outros carbonos. Então, por exemplo, este carbono aqui está ligado só nesse e nesse daqui. Esse daqui está ligado só nesse e nesse daqui. Então, secundário. Ah, Mari, mas aquele está fazendo ligação dupla. O tipo de ligação não importa. O que importa é a quantidade de carbonos que ele vai estar ligado, certo? Agora, se eu pegar um carbono que está ligado a 3 outros carbonos, ele é terciário. E se eu pegar aqui um carbono que está ligado a 4 outros carbonos, ele vai ser quaternário, certo? Para a gente terminar esse vídeo, vamos dar uma olhadinha aí nas representações dos compostos orgânicos. Quando a gente pega e identifica só os átomos e quantos átomos estão constituindo o meu composto, eu falo que eu tenho a fórmula molecular desse composto. No caso aqui, eu peguei o etanol, eu posso representar a fórmula molecular dessa maneira, que eu consigo identificar qual é a função que ele pertence, que a gente vai ver daqui a pouquinho que é a função álcool, ou eu posso indicar dessa maneira, que aí assim eu não consigo dizer exatamente qual é o composto, qual é a função que eu estou falando, mas eu só estou indicando a quantidade aí de carbonos. Já nas fórmulas estruturais, eu consigo identificar como são as ligações que acontecem entre esses carbonos e as ligações que eu tenho aí com os hidrogênios e os outros átomos. Então, ela pode ser
fórmula estrutural expandida, que eu vou indicar todas as ligações que acontecem na minha molécula. Fórmula estrutural condensada, que daí eu vou fazer o quê? Indicar só as ligações que acontecem entre os carbonos. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios, o que eu fiz? Eu condensei e coloquei eles aqui. Tenho 2 hidrogênios, eu condensei e coloquei eles assim. E tenho a fórmula de linha. Essa fórmula de linha, ou fórmula bastão, que aparece aí para vocês, é a que mais aparece nos exercícios. O que eu tenho que tomar cuidado nessa fórmula? Cada ponto que eu tenho aqui representa um carbono. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho um carbono aqui na ponta, aqui eu vou ter outro carbono. E os hidrogênios, não tem hidrogênio? Tem, é que a gente não representa os hidrogênios que estão ligados no carbono nesse tipo de fórmula. Então, o que eu tenho que pensar? O carbono sempre tem que completar 4 ligações. Esse carbono está fazendo uma ligação só, ele vai ter 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 2 ligações, ele vai ter 2 hidrogênios. E aqui eu já tenho oxigênio, então por isso eu não tenho carbono. Para a gente encerrar, vamos fazer esse daqui como exemplo para ficar mais claro. Então, essa estrutura, eu vou ter carbono, vou contar quantos eu tenho. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora, vou contar os hidrogênios que aparecem aí na minha estrutura. Lembra que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então, aqui na ponta, tá fazendo uma ligação só, eu vou ter 1, 2, 3 hidrogênios. Esse está fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios. Esse está fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, 1 hidrogênio só nele. Esse carbono está fazendo 1, 2 ligações, 2 hidrogênios nele. Então, vamos lá, eu tenho aqui 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. E para a gente terminar, eu tenho aqui um oxigênio. Então, a fórmula molecular C5H10O, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre classificação de cadeia carbônica. Tchau, gente!